Olá, seja bem-vindo então ao módulo 1 do Consultório 2.0. Nessa aula eu preparei para você um conteúdo bem denso e que vai resumir muita coisa do que a gente vai falar nas próximas aulas na prática, só que agora um pouquinho na teoria, tudo bem? Essa aula a gente vai explorar a fundo o conceito do marketing 4.0, você vai entender as oportunidades que existem e como atuar agora nessa transição do marketing offline para online, que é justamente o que o marketing 4.0 prevê, e você vai entender toda a estrutura, toda a lógica do que a gente vai conversar daqui para frente. Então é uma aula bem densa, bem sólida, que eu tentei resumir aqui. Tudo que o Philip Kotler, que é o considerado o pai do marketing moderno, ele que criou esses conceitos de marketing 1.0, 2, 3 e 4, o que ele escreveu no último livro dele. Então eu vou tentar resumir o máximo possível aqui com foco na área de saúde, que é o que nos interessa, tudo bem? Então assenta aí e vem comigo. Em primeiro lugar, eu vou te explicar o que é essa história de marketing 1, 2, 3 e 4.0. Lá atrás, tá? Quando 1900 e batatinha, 1900 e pouco, quando começou-se a discutir o impacto do marketing em torno de geração de negócios para as empresas, né? A gente está falando aí lá nos Estados Unidos, né, na época 1930, 1920 talvez, em que eles começaram a dominar um pouco melhor os processos de venda e viram que a divulgação em massa, propaganda, tinha um efeito um pouco mais significativo sobre o impacto, sobre o impulso de vendas ali no imediatismo, né? Eu invisto e logo em seguida eu tenho resultado. Essa época ela ficou conhecida como a época do marketing 1.0, em que o marketing ele era focado no produto em si. Então, trazendo um pouco para a era moderna, acho que alguns de vocês vão lembrar aí o que o Shoptime fazia há um tempo atrás, facas guinso, né? A faca que corta tudo, corta até ferro, corta até lata, ou meias Vivarina, as meias que são incortáveis, né? Então, o marketing ele era focado em cima do produto e descrevia todas as qualidades, todas as características que pudessem fazer com que um consumidor se sentisse atraído ou não por aquele produto. Ao longo do tempo, as pessoas foram percebendo que, os marqueteiros lá foram percebendo que, quando eles faziam essas campanhas de marketing voltadas para produto, às vezes eles estavam sendo obrigados a gastar os canais, né, as mídias de publicidade, para poder levar uma informação sobre um produto que não era exatamente o que aquele público-alvo daquele canal estava esperando para aquele momento. E aí eles começaram a notar um pouco dessa possibilidade de, olha, e se eu começasse a fazer um marketing, ao invés de focado no produto, ao invés de eu olhar para o produto e levar ele para o meu canal, eu começo a olhar para o meu canal, olhar para quem está me assistindo naquele canal e eu levo o produto que faz sentido para aquele canal. Então, no marketing 2.0, essa transição começou a ocorrer quando eles começaram a focar no público-alvo. Então, o que eu chamo de público-alvo? Eu chamo de um grupo de pessoas que tem algumas características em comum que eu consigo mapear isso pelos canais de marketing. Eu estou falando, por exemplo, hoje de uma segmentação entre homens e mulheres, entre faixa etária, entre gosto e afinidade, por exemplo. Se eu vou hoje para um canal como uma rede de televisão que fala mais sobre esporte, a tendência é que eu impacte mais o público masculino. Então esses canais, essas plataformas, elas sabem exatamente qual é a característica da audiência delas para poder oferecer para os anunciantes o maior volume de pessoas que de fato correspondem àquelas características populacionais que elas estão vendo. Então, essa segunda fase, o marketing 2.0, ele durou durante muitos anos, que foi quando os marqueteiros começaram a segmentar as campanhas para aquelas pessoas. Então, o que aconteceu quando isso evoluiu? Que como consumidor, eu parei de ser afetado por publicidade que às vezes não me interessava. Então, se eu estou assistindo um canal de esporte, não vinha uma publicidade de equipamento de cozinha ou uma faca, por exemplo, para poder me incomodar naquele momento de descontração e lazer. Mas eu receberia publicidade ali de coisas relacionadas a esporte ou coisas masculinas para um público mais jovem que costuma ser a audiência daquele canal, no caso, eu. Então o marketing começou a ficar um pouco mais específico para o público. Só que as marcas começaram a perceber que, de um determinado ponto dessa estratégia para frente, que simplesmente levar um produto para um público-alvo específico
ainda não estava dando a pegada de venda que precisava. E as marcas começaram, nessa migração de internet, redes sociais e etc., elas começaram a perceber que para poder de fato impulsionar as vendas, elas precisavam de se conectar um pouco melhor com a pessoa que estava do outro lado, né? Com justamente o ser humano que tá ali do outro lado recebendo aquela publicidade. Então é o que a gente chama de transição do marketing de 2.0 para 3.0, justamente quando ele passa a desfocar simplesmente de público-alvo como uma coisa genérica e ele passa a ter um entendimento de que aquilo ali é uma pessoa e ele começa a personificar a marca. Então é o que a gente viu, por exemplo, com as campanhas mais recentes aí. Coca-Cola, né? São marcas que entenderam que elas também têm alguns valores ali para compartilhar, né? Então elas começam a focar em pessoas, ela começa a focar no lado mais pessoal da campanha e tenta trazer o consumidor para o dia a dia daqueles produtos, né? Então a marca começa a ter valores, a marca começa a ter um código de cultura próprio. Você sabe o que esperar daquela marca. Por exemplo, hoje existem várias pessoas que não consomem de marcas que não são marcas que defendem a causa verde, por exemplo. Né? Teve o caso da Zara, por exemplo, né? As pessoas pararam de comprar roupas da Zara porque a Zara estava associada a um trabalho escravo na África. Então, essa conexão começou a ficar um pouco mais próxima e começou a movimentar os negócios de venda também. Então, as marcas começaram a perceber que elas tinham que ser também perfis sociais, que elas tinham que ter uma proximidade maior com os consumidores e elas tinham que defender valores e se posicionar no mundo, né? Ninguém está disposto mais a comprar de uma marca que não tem os mesmos valores que ele defende. Pelo contrário, né? A gente fica bravo com empresas e com companhias aí que vão para o lado oposto. É muito comum, por exemplo, quando uma empresa financia um partido político ou uma causa, etc., o partido oposto ali, né? As pessoas que não gostam daquela causa, elas passam a repudiar também a marca em si. Então, esse é um movimento que a gente percebeu que começou a impulsionar também o volume de vendas. E hoje a gente vive uma transição desse tipo de marketing para o marketing que a gente hoje fala que é o marketing 4.0, em que as empresas agora elas passam a atuar também nos canais digitais de uma forma mais intensa e os consumidores estão cada vez mais digitais e a gente tem uma série de mudanças ali de comportamento das marcas e do próprio marketing que antes podia operar com um tipo de comunicação e simplesmente pelo fato de a gente estar migrando para o universo online, ela passa a se ver obrigada a operar de uma forma um pouco diferente, um pouco mais inteligente. Por quê? No digital, a gente tem um comportamento diferente do usuário e a gente tem regras específicas, a gente tem situações e comportamentos que não são tão óbvios assim. Então, vou te citar um exemplo de como funcionaria, por exemplo, uma publicidade num canal tradicional, offline, e uma publicidade num canal digital. Se eu quero impactar, levar uma mensagem da minha marca para um público específico, suponhamos que eu quero começar a divulgar o meu consultório, e eu estou numa cidade que tem, sei lá, 1 milhão de habitantes, tudo bem? Eu poderia optar por criar uma propaganda do meu consultório, né? Utilizar um canal de mídia para poder levar uma mensagem que vai ser uma propaganda que eu vou veicular por 1 mês especificamente, numa TV local que vai falar especificamente sobre o meu negócio no intervalo da Globo. Essas pessoas que forem impactadas por esse tipo de publicidade, elas vão assimilar a marca, vão entender, elas vão provavelmente até levantar a hipótese de que, olha, eu de fato estou precisando de uma clínica para poder resolver o meu problema de saúde, sim. Só que naqueles 30 segundos, naquele 1 minuto de publicidade que faz, não tem tempo suficiente daquela pessoa aprofundar um pouco mais na pesquisa dela e de fato passar pela jornada inteira em que eu tenho que eu tenho que conhecer, ver que eu tenho um problema, eu tenho que conhecer aquela empresa e aquele tipo de solução para eu poder avaliar as minhas alternativas e aí sim eu agendar uma consulta com aquele profissional ou naquela clínica. Não dá tempo de fazer isso em 30 segundos, 1 minuto, tá? Às vezes. Então é muito incomum, eu acredito que você também deve concordar comigo, que são raras as pessoas que veriam uma propaganda de uma clínica, pegariam o telefone e ligariam para poder fazer o agendamento de consulta. As pessoas não tomam decisão assim. Como que as pessoas fazem? Olha, eu tenho um problema que ele falou ali na televisão. Faz sentido para mim resolver esse problema agora.
opa, deixa eu pegar o meu telefone aqui e digitar para poder digitar o nome da clínica para ver o que de fato eles fazem lá. Então, nesse momento, em determinado ponto, eu faço uma transição da minha jornada, ou seja, eu tomei conhecimento do problema no mundo offline, mas dali para frente, até eu ter entendimento de causa e me decidir se eu vou agendar ou não uma consulta naquela clínica, eu acabo fazendo uma transição para o mundo digital. E esse movimento em que os canais offline e online começam a conversar, em que o usuário ele não está impactado e não toma decisão apenas em um canal exclusivo, e ele tem uma migração dentro da jornada de decisão dele, isso se chama, esse movimento inteiro é o que o Philip Kotler descreve como marketing 4.0. Eu tô no 10 minutos aqui de gravação, mais ou menos, tudo bem? E a lógica inteira do marketing 4.0 é mais ou menos essa, é entender que as marcas começaram a ir para o online e o comportamento do consumidor mudou. Agora a gente vai explorar um pouquinho melhor alguns pontos dessa jornada como um todo. E eu queria começar falando o seguinte, eu falei aqui sobre uma coisa que chama jornada de compra, né? Jornada de decisão. Isso é importante que a gente saiba. Antigamente, tá, os marqueteiros eles tinham um mnemônico que chamava AIDA, que é atenção, interesse, eu vou colocar escrito aqui embaixo o que era o D, que eu não me lembro, e o último era ação. Então, era um mnemônico que explicava bem as fases do ciclo. O Kotler, agora no Marketing 4.0, ele propôs uma reestruturação desse funil de conhecimento em 5 etapas. E isso tem uma importância e um significado muito grande para a gente, você vai entender o porquê daqui a pouco, tudo bem? As etapas são o seguinte, ele menciona que para um cliente virar de fato um consumidor fiel de uma marca, ele passa por 5 etapas ao longo da decisão dele. Primeiro, antes de tudo, tá? Antes dele ter o primeiro contato mais aprofundado com a marca, ele tem que ter atenção voltada para aquilo. Então, a gente está falando aí de, por exemplo, vamos supor, qual foi a primeira vez que você sofreu o impacto de uma marca como a Apple, né? Teve uma primeira vez, né? Então, a Apple, em algum determinado momento da vida dela, ela te chamou a atenção. Isso pode ter sido através de um evento que ela realizou que foi bombardeado com publicidade para o mundo inteiro, pode ser através de venda do próprio produto, que alguém chegou te mostrando o que era a Apple e aí você foi buscar um pouco mais de informação, mas teve alguma coisa que despertou um gatilho para você, olha, deixa eu prestar atenção para ver se isso aqui é uma coisa que me interessa ou não. Então, uma vez que a atenção tá chamada, a gente passa por uma segunda etapa que é a assimilação. Então, na primeira etapa eu estou querendo saber, como assim, né? O que é isso? Na segunda etapa, eu começo a explorar um pouquinho. Já que ela já recebeu a minha atenção, agora me explica o que você faz. Ou seja, deixa eu assimilar, deixa eu entender o que é isso que você tá me apresentando aqui. Então, nessa segunda etapa, a gente está indo, olha, um pouco mais aprofundado na essência do serviço oferecido ou do produto oferecido. Numa terceira etapa do ciclo de decisão, as pessoas, depois que elas têm a atenção, elas entenderam, isso faz sentido. Mas deixa eu saber um pouco melhor, mas faz isso, mas faz aquilo, mas esse serviço ele resolve para esse caso também. Então ela passa por uma terceira etapa, que é o terceiro A, que é a etapa da arguição, em que ela quer entender um pouco melhor aqueles serviços, ela quer questionar, ela quer conversar, ela quer tirar dúvida, ela quer ver se no caso dela isso faz sentido, para só então no quarto ponto ela tomar uma ação. No ciclo anterior, né, quando a gente usava a sigla AIDA, acabava o processo de compra aqui. O que o Kotler propõe de uma forma muito acertada é que o processo de compra de um cliente por um serviço ou um produto, ele não acaba aqui. Ele acaba quando esse cliente começa a fazer apologia a respeito da marca. Quando ele começa a fechar o ciclo, ou seja, eu consumo e eu recomendo esse produto. Então não basta só eu conheço, eu entendo, eu sei, agora eu preciso, eu confio a ponto de eu ajo e eu divulgo, eu recomendo, eu gosto muito a ponto de colocar os meus amigos e familiares também nessa barca junto com essa empresa que tem se mostrado fantástica aí ao longo do tempo. Então é muito importante que a gente entenda esse ciclo, porque todo mundo, de uma maneira ou de outra, acaba sendo conduzido e toma as decisões baseadas nesse tipo de ciclo. Por exemplo, é muito raro uma pessoa receber uma publicidade na TV, então ela foi chamada a atenção, ela parou o que ela estava fazendo e olhou para a televisão no anúncio da clínica, por exemplo. E ela já vai pro quarto A, que é tomar uma ação, pegar o telefone e entrar em contato.
a gente está ignorando aí, nesse caso, duas grandes etapas, que é a etapa da assimilação e a etapa da arguição. Como que a gente poderia resolver isso aqui com o auxílio dos canais digitais? Seria muito interessante, por exemplo, para uma marca que ganha um espaço de publicidade numa TV, que ela fosse menos invasiva e respeitasse o processo de compra. Então, ela poderia chamar sim a atenção e convidar o cliente a conhecer o site dela, ao invés de fazer um agendamento. Porque no site ela vai explicar exatamente o que ela faz e ela vai tirar as dúvidas que aquela pessoa pode ter antes de agendar um serviço. Então, se eu, Rafael, fosse fazer uma publicidade numa mídia offline, eu levaria muito conteúdo útil para as pessoas para poder chamar a atenção e mostraria como que ela pode conseguir mais conteúdo como esse ou como que seria um lugar para ela poder tirar todas as dúvidas que ela tem a respeito desse serviço ou desse produto. Então eu levaria ela para um outro canal em que eu pudesse de fato começar uma conversa mais individual e mais focada no que ela quer. Existem diferenças entre os tipos de canais e eles são mais específicos para determinadas fases ou não, e aí entra um conhecimento muito importante para você. No início do processo de compra, então nas fases iniciais, em que eu estou chamando a atenção, em que eu estou assimilando, e às vezes ali até quando eu começo a questionar um pouco, tá? As mídias offline, elas tendem a funcionar de uma forma um pouco melhor. Nesse gráfico que você vai ver aqui, você vai ver que do lado esquerdo da minha jornada de compra, as mídias offline fazem muito sentido, porque elas foram feitas, as características dessas mídias, um panfleto, um flyer, uma intrusão, 1 minuto ali num rádio local ou numa TV local, isso me gera uma atenção imediata do público que está ali. Se eu for esperto o suficiente para poder criar uma chamada e uma conexão que desperte o interesse para essa pessoa procurar mais informação, eu estou avançando ela dentro de uma jornada de compra que faz todo sentido. Só que vai chegar a determinado ponto, determinado momento, que essa pessoa vai querer resolver as perguntas que ela tem por ela mesma. Ela vai querer assumir o controle. Então é muito provável que ela saia desse tipo de comunicação offline, que é de muitos para muitos, e comece a caminhar rumo à comunicação digital. Ela vai buscar o seu site, ela vai buscar as suas redes sociais, ela vai buscar online alguma informação com você em que a conversa se dá de 1 para 1. O que eu estou querendo dizer? Na hora que uma pessoa entra no meu site, vamos supor que eu sou oftalmologista, tudo bem? Eu atendo pacientes com catarata e eu atendo pacientes com miopia, por exemplo, que costumam ser dois tipos de pessoas muito diferentes uma das outras. Eu estou falando de um público idoso e um público adulto jovem. Na maior parte das vezes, está sendo bem, pegando aqui a maior parte, tá? Então, é muito provável que o idoso que entra no meu site, ele vai entrar num site de um oftalmologista, mas ele vai procurar o que eu tô falando que é específico para ele. Então, ele vai entrar nas áreas de catarata, ele vai querer saber um pouco melhor como que é a cirurgia de catarata, e a pessoa que tem miopia, ela vai querer saber, olha, ele faz exame básico, ele trabalha com lente de contato, ele faz cirurgia refrativa. Então, a comunicação com essas pessoas, ela vai começar a ser mais especializada. Então, é o que a gente fala de 1 para 1, né? Eu vou levar uma informação para uma pessoa específica e não em massa. Quando eu estou numa TV, eu não tenho condição de falar só para quem é idoso ou só para quem é jovem, né, a respeito de um problema ou outro. Se eu tivesse 1 minuto na TV local aqui de Belo Horizonte, eu jamais faria isso, porque eu estaria, ao invés de atingir a população inteira, eu estaria pegando só uma fatiazinha específica. Então é muito mais fácil, ao invés de eu ser específico aqui, eu convidar as pessoas para o meu meio digital para lá, ou seja, eu abocanho uma fatia maior da camada de população, né? Eu não perco tanta gente assim com a publicidade, sendo menos específico, mas eu conduzo ela para um canal em que ela vai conseguir ser específica, ela ter informação específica da forma como de fato ela quer naquele momento. Então, os canais digitais, eles tendem para uma comunicação mais assertiva. Agora pensa comigo, se os canais digitais, eles são mais propensos a gerar mais resultado no fundo do funil, ou seja, no final do processo de decisão, nas etapas de arguição, nas etapas de, olha, eu quero agendar, eu estou pronto para poder ligar para essa clínica e fazer um agendamento ou fazer um agendamento online. Ou, nossa, eu gostei tanto do serviço que eu quero falar com os outros. Você concorda que é muito mais fácil hoje eu falar bem de um serviço na internet do que eu falar para alguém ali? É muito mais fácil eu deixar uma recomendação, uma avaliação num site do que eu sair comunicando, puxa, tem uma clínica legal que eu fui lá, você podia ir lá também. É muito mais fácil eu fazer no digital do que eu fazer no offline. Então, esse caminho, ele tem que ser, essa transição entre os caminhos aqui, ela tem que ser um pouco mais fluida. Então, concorda comigo que é óbvio, é lógico que se eu tenho o final do meu funil montado, as etapas mais
mais avançadas da jornada de compra, eu faço muito bem feito no meu digital, ou seja, se alguém em determinado ponto, não precisa nem de ter sido eu, tá? Se alguém chamou a atenção de um cliente aqui em Belo Horizonte que ele pode ser que ele tenha um problema que é a catarata. E esse cara deu a seguinte bobeira, tudo bem? Olha o cenário, como é que ele fica um pouco complexo. Vamos supor que eu tenho uma clínica em Belo Horizonte que só trabalha com catarata. E ela é muito rica, tem muito dinheiro. Ela foi lá e fez uma publicidade na Globo aqui em Belo Horizonte. E ela falou assim, olha, clínica da catarata, se você tem visão embaçada, você tem que me procurar. Ou seja, ela tentou levar o cara de atenção para ação em um único ponto. Mas ela acaba me fazendo um grande favor, que é o seguinte, ela chamou a atenção daquele cara que estava com um problema para, olha, eu tenho um problema. O que ele vai fazer? Ele vai entrar no digital para buscar mais informação. Se na hora que ele entrar no digital, ele me encontra como, Dr. Rafael, especialista em catarata, dá uma olhada no que você pode, em como eu posso te ajudar, o que é a catarata e tire todas as suas dúvidas a respeito desse problema. Essa clínica acabou de me fazer um favor, porque ela chamou atenção e eu coloquei esse cliente no meu funil, porque o meu fundo de funil está muito estruturado para isso, está muito bem montado para isso. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui, que o próprio Kotler coloca, é que quando a gente vai investir, é muito mais lógico que a gente invista da tomada de ação para trás, ao invés de fazer da atenção para frente. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você tiver que escolher, não tem canal nenhum para poder começar, você precisa chega a ser estúpido não começar com uma presença digital. Por quê? Todo dia, todo momento tem alguém fazendo uma campanha, seja uma sociedade, seja uma clínica, seja um médico que vai dar uma entrevista no jornal, no MGTV aqui em Belo Horizonte, por exemplo, né? Ele vai dar uma entrevista levantando ali, chamando a atenção da população para que ela devesse se consultar com um oftalmologista quando ela tem baixa de visão na terceira idade, e isso pode ser uma catarata. Então, se eu não invisto na minha estrutura digital que tira dúvida a respeito do que é a catarata e mostra como que ele pode resolver, ou seja, eu faço a pessoa assimilar o que é, e eu mato todas as dúvidas em relação à arguição, né, ao que ela poderia ter de dúvida para não agendar uma consulta, eu tô capturando esse fundo de funil, sendo que outra pessoa gerou a atração para mim. Então, se eu não invisto no fundo do funil, eu crio um lap, eu crio um gargalo entre os dois pontos. Eu posso ficar, é muito comum, eu já recebi essas queixas várias vezes, tudo bem? De amigos que viraram queridinhos aqui da Globo de Belo Horizonte, por exemplo, e vão lá com uma certa frequência, mas eles reclamam o seguinte, olha, eu faço uma entrevista e etc, mas meu consultório não dá tanto efeito assim. Eu até recebo um ou outro paciente, mas não se sustenta ao longo do tempo. E quando você vai ver, esses mesmos colegas, quando vão fazer campanhas lá olha, prevenção a glaucoma, eu, enquanto tinha minha clínica, vi o meu resultado simplesmente disparar. Por quê? O fundo de funil estava bem estruturado. Esse paciente levantava a dúvida com esses colegas e acabava caindo no meu funil de vendas para ele poder tomar uma decisão com um médico que está falando de 1 para 1 e não de muitos para muitos. Eu consegui ser muito mais específico na vida daquela pessoa do que um médico que estava na Globo falando para todo mundo e não sendo específico o suficiente, ele estava sendo genérico. Então, dessa forma, eu consegui gerar um impacto muito mais alto. Bem, nesse ponto a gente levanta uma seguinte questão, que é o seguinte, o formato desse funil, tá? Antes, quando a gente falava em funil de vendas, era um funil mesmo, desenhadinho, tá? Até o marketing 3.0 a gente falava de funil e cada etapa eu ia diminuindo o número de pessoas. Então é muito comum eu chamar a atenção de um volume alto de pessoas, para menos pessoas procurarem assimilar o que é aquilo, para menos pessoas terem dúvidas e de fato se engajarem, para só algumas ali tomarem ação. E hoje o que a gente começa a ver é que no Marketing 4.0, com um funil em 5 etapas, né, em que eu tenho aqui a atenção, a assimilação, a arguição, a ação e a apologia, eu começo a formar formatos um pouco diferentes. E o formato ideal que o Kotler coloca lá é o seguinte, eu posso ter uma marca que ela tem uma apologia gigantesca, mesmo de uma pessoa que não fez uma ação com essa marca. Vou te dar um exemplo clássico. Eu sei que muitos de vocês que estão me escutando aqui não usam Apple. Vocês não usam Apple, mas vocês sabem que a Apple, ou alguns de vocês acham que a Apple é um equipamento muito, muito completo e resolve muito problema. E às vezes, se alguém te perguntar
qual celular você recomenda? E dinheiro para mim não é um problema. É provável que você vai virar para ela e falar assim, olha, cara, eu te recomendo, no seu caso, a Apple. Você nem é consumidor, mas você recomenda. Ou seja, a gente está falando de uma ampulheta. A gente pode ir além, tudo bem? Quanto menos arguição tem, significa que melhor o serviço é explicado nas etapas anteriores. Deixa eu te dar um exemplo, tá? O que é o eMedicina? O eMedicina, ele é uma plataforma que ajuda médicos na atração, no atendimento e na fidelização de clientes. E a gente faz isso através de estratégias de marketing, de um software e de ferramentas de CRM. Você concorda comigo que te dá dúvida? Você provavelmente até está perguntando, tá, mas como, né? Como que você faz isso? Então, esse tipo de produto, esse tipo de venda, que é uma venda mais complexa, né? Eu tenho que te explicar muito mais coisas. Você vai me arguir muito mais, você vai ter muito mais perguntas para me fazer do que, por exemplo, num serviço de saúde. Então, ou o exemplo contrário, o que é uma clínica oftalmológica? Uma clínica oftalmológica é uma clínica que atende olho. Ela é especialista e faz todas as consultas, todos os procedimentos e todas as cirurgias que porventura essa pessoa precise. Beleza, dá tanta dúvida? Sim. Tá, atende o meu convênio? Qual que é o valor da consulta particular? Precisa de algo... Eu tenho que fazer alguma coisa antes de agendar? Não, as dúvidas são menores, concorda? Então, na área de saúde, essa pessoa argue menos e muita gente faz ação. Ou seja, é muito comum a pessoa, às vezes, sair de, olha, eu tenho atenção tomada, eu assimilei, eu entendi. Eu não preciso nem de tirar dúvida, porque eu já quero tomar uma ação, porque para mim já é óbvio. Então, o caminho na área de saúde, a gente consegue sim criar o que ele chama aqui, no Marketing 4.0, de uma ampulheta perfeita, que é fazer com que as pessoas tomem ação sem te perguntar muita coisa. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa de ter um site, tem uma presença digital que responde todas as possibilidades de dúvida que essa pessoa possa ter, e pessoas que divulgam a nossa marca sem nem ter se consultado com a gente, né? Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso tendo uma presença sólida em redes sociais, levando conteúdo útil. Vamos supor que eu publico um post na minha rede social que fala a respeito do tratamento de catarata. Olha, utilidade pública, né? Quando que você deve procurar fazer uma cirurgia de catarata? Eu escrevo um artigo super complexo. É muito comum que as pessoas entrem lá, elas nem se consultaram comigo e falam assim, olha, dá uma olhada aqui, fulano de tal. Tenta entender, isso aqui faz sentido para você, ou seja, ela está divulgando a minha marca, ela está fazendo uma apologia àquele conteúdo que eu escrevi sem ter se consultado comigo. Então é muito forte esse processo, a gente consegue explorar isso de formas cada vez melhores aí, eu vou te explicar isso na prática ao longo desse módulo, tudo bem? Agora, é interessante a gente entender que quando a gente começa a investir no fundo de funil, tá? É muito comum, vamos lembrar desse mesmo caso da clínica, em que a pessoa escutou na televisão a respeito da clínica, faz sentido, ela entrou no smartphone, acessou o site, tirou todas as dúvidas e ligou para poder fazer um agendamento. E aí ela chega na clínica e a atendente pergunta assim, oi, de onde você conheceu a gente? A resposta dela vai ser qual? Eu conheci da TV. E aí pode ser que você entenda, você como profissional de saúde, que esse negócio de investir no digital não está funcionando para mim. O que deu certo mesmo foi a TV. Só que a pessoa não saiu da TV e foi direto no seu consultório sem ter ou passado pelo digital ou ter buscado informações com amigos, com familiares, com pessoas que já te conhecem, para criar uma sustentação de que você é um bom profissional antes de agendar uma consulta com você. Então, quando a gente está indo para o Marketing 4.0, os canais eles começam a atuar numa nuvem que fica difícil da gente diferenciar o efeito de um e o efeito de outro. Então, eu gostaria muito, tá, de conseguir ter um canal em que eu estou investindo R$1.000 nesse canal e eu vejo exatamente quanto de dinheiro que esse canal me dá. Até dá para fazer isso, tudo bem? Por exemplo, eu conduzi uma vez uma estratégia de uma clínica aqui em Belo Horizonte que a gente fez o seguinte, ela já fazia muita divulgação de outros canais, então ela já tinha propaganda na TV, no rádio e etc. Só que especificamente para o Google, quando a pessoa clicava no anúncio, a gente levava ela para uma página que dava desconto. Eu sei que é proibido fazer isso, você não deveria fazer, tudo bem? Mas eu só queria rastrear o seguinte. Olha, nessa página a pessoa falava assim, se você agendou, tá vendo aqui nessa página, né, e quer agendar a consulta, imprime esse cupom aqui, ó, e leva na clínica
porque você vai ter 20% de desconto na sua primeira avaliação. E aí a gente começou a monitorar quantas pessoas chegavam com o cupom lá na clínica. E a gente começou a perceber que o volume de pessoas que chegavam com o cupom era muito mais alto do que a própria publicidade em si. O volume que a gente estava investindo era responsável por gerar. E aí o que a gente foi perceber? Que óbvio, as pessoas que eram impactadas pelos outros canais acabavam indo também para o digital, descobrir o cupom e acabava chegando com ele até a clínica. Então a gente conseguia dessa forma mensurar os resultados. Vale a pena fazer isso? Tem uma forma fácil de fazer isso? Não, não tem. Só que o que você pode fazer é, não trabalha com outros canais, trabalha só com digital e vê se isso te dá impacto. Se isso te dá impacto, ok, mantém, porque é óbvio, é lógico que se você trabalha no fundo de funil e o comportamento das pessoas é cada vez mais digital, é lógico que o digital funciona nessa estrutura. Se você quiser dar uma estudada e aprofundada um pouco mais, vale a pena você ler o que é funil multicanal. Você vai ver justamente que a pessoa hora está no online, hora está no offline, hora vem para o online, hora vai para o offline, até o momento que ela vai de fato agendar uma consulta. Então, no caso da TV, por exemplo, ela me deu uma propaganda de TV, me chamou a atenção, eu vou para o online buscar mais informação, mas eu não quero agendar uma consulta ainda. Aí passa 2 meses, eu escuto no rádio a propaganda daquela clínica e opa, me chama a atenção de novo, agora eu já penso, olha, agora minha visão está embaçada, faz sentido. Deixa eu entrar lá mesmo para ver o que eles fazem, se atende meu convênio, eu volto para o digital e aí sim eu agendo uma consulta. Pode ser que eu mande um e-mail, pode ser que eu entre nas redes sociais para poder agendar uma consulta. Então esse caminho, ele é multicanal. A lógica do jogo aqui no Marketing 4.0 é o seguinte: se você tentar ser um bitolado de querer monitorar as métricas exatas, quanto eu investi, quanto eu tive de resultado, você pode cair numa falácia de canal, que a causa mais comum, né? Entender que o digital não está me dando resultado, investir na revista e no jornal que está funcionando para mim. Só que na hora que você tira o digital, você perde força dos outros canais. O digital ele tem sido um impulsionador dos outros canais e no nosso entendimento aqui, a gente trabalha com mais de 1000 clientes aqui dentro do Medicina. Todas as vezes que a gente reduz o investimento no fundo de funil do digital ou tira um site do ar, os clientes notam imediatamente a redução do volume de agendamentos e voltam a operar as estratégias da forma como estavam operando antes. Então, é muito impacto. E por último, tá, o que eu queria te mostrar é o seguinte, nesse gráfico que você está vendo aqui, ó, ele está falando aqui de outer, ou seja, do lado de fora, others, que são os outros, e on, que são os meus, né? Então vamos pensar como se fosse isso aqui a nossa base de clientes. Então on é aqueles caras que já são nossos clientes. Eles já fizeram uma ação e agora eles advogam, eles fazem apologia à minha marca. Então, o que esses caras têm que fazer? Quando eles estão fazendo a advocacia da minha marca aqui, eles estão gerando aware, ou seja, eles estão gerando atenção para outros e para pessoas de outros círculos que não aqueles mais próximos da gente. Então, o nosso objetivo com o Marketing 4.0 é gerar pessoas que advogam a nossa marca. Por quê? Quando eu tenho uma pessoa que advoga, ela está levando a minha marca para outras pessoas começarem o ciclo de decisão. Então, quando eu levo uma pessoa até o final do processo de venda aqui, que ele foi, consumiu o meu serviço, e eu fiz esse cara ter uma experiência fantástica e fora da curva, ele vira minha propaganda, é o boca a boca. Só que hoje o boca a boca tem formas da gente influenciá-lo e fazer com que ele fique de fato mais decente. Hoje não basta você fazer um atendimento excelente, ou seja, trazer um paciente para o seu consultório, fazer uma ação fantástica com aquele paciente e esquecer ele, perder a oportunidade de fazer esse cara virar um advogado da sua marca. Porque se você não faz isso, esse cara não vai levar o seu boca a boca para outras pessoas. Eu vou te ensinar justamente no módulo 3 como fazer com que os advogados da sua marca impactem mais pessoas para poder te gerar um alcance cada vez maior e atingir esse público ali de outer, de pessoas que você não atingiria sem as estratégias do Marketing 4.0. Então, de uma forma resumida, né, o que a gente está fazendo aqui nesse curso é criar meios de você utilizar a sua própria base, as pessoas que elas conhecem, para poder atingir círculos que você jamais atingiria de outra forma. Então é isso, eu acho que a gente explorou muito bem aqui o que é o Marketing 4.0, vale ler o livro do Philip Kotler, acho que vocês vão ter um entendimento um pouco melhor, mas daqui pra frente ficou óbvio que o que nós vamos fazer aqui é criar a nossa estrutura de captação do fundo de funil. A gente vai pegar ali de assimilação, arguição e ação pra frente.
Então, no primeiro módulo, tá, que é o módulo de captação de pacientes, eu vou te ensinar a criar um funil que vai de assimilação, passando pela arguição, tirando as principais dúvidas, eu vou te explicar quais dúvidas são essas, e criando uma forma dessa pessoa tomar uma ação rápida de agendamento de consulta. Se você fizer isso, você vai se beneficiar de todas as campanhas que são realizadas na sua cidade, de atração, de chamar a atenção das pessoas para aqueles problemas, porque o seu fundo de funil já está estruturado. Então, vem comigo agora nas próximas aulas que você vai entender na prática como que a gente vai aplicar isso aqui. Vamos lá!